Tudo bom, Osmir? E aí, Matheus, tá bom, velho? Estamos ao vivo já. Aqui, né? Bom. Pessoal, a gente já está ao vivo. Eduardo também. Carol, Tudo bom, Osmir? Tranquilo? Joia. Prazer reencontrá-lo. Prazer é todo nosso, velho. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Aqui tá tudo bem. Normal. A gente já está ao vivo pelo canal do YouTube Conexão Trabalhista. Nós estamos aqui hoje com alguns convidados especiais, continuando a nossa proposta de intensificar os diálogos. Eu vou começar com o nosso anfitrião aqui da casa, José Osmir Bertazzoni. Ele é servidor público, ele foi diretor jurídico da Central dos Servidores Públicos do Brasil, é isso, né, Osmir? Advogado e jornalista, e hoje ele é diretor do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, São Pedro e região, ele é diretor financeiro. Eu continuo diretor jurídico da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, né? Nós estamos agora numa reunião virtual com a Confederação. Continuo diretor jurídico também da nova Central Sindical de Trabalhadores, né? Que é também uma das centrais sindicais que nós temos no Brasil hoje, entre as 5 maiores centrais. E aqui em Piracicaba eu tenho uma vida toda de trabalho junto à Prefeitura de Piracicaba, são hoje somados 44 anos. Então, tem uma vida dentro do serviço público. Nós estamos aqui também com o Thomas de Toledo. Ele também é piracicabana, professor universitário, historiador, professor universitário da disciplina de Relações Internacionais, está se dedicando agora à arqueologia, e também foi representante do Brasil na juventude do BRICS. É isso, Thomas? Errei alguma coisa? É por aí. É por aí? Depois eu peço para vocês se apresentarem. Nós estamos também com o Henrique Mathiesen. É assim que pronuncia, Henrique? É exatamente assim. O Henrique, que ele é coordenador do Centro de Memórias Trabalhistas, coordenador da Fundação Leonel Brizola, e o Henrique também é articulista político. E hoje o nosso convidado especial que aceitou, muito obrigada, Eduardo, eu sei da sua agenda, você que é reconhecido no Brasil e no exterior. O Eduardo é empresário, economista, engenheiro, palestrante, dramaturgo e apresentador e ex-banqueiro de investimentos. É um currículo extenso. O Eduardo hoje ele está na vitrine nossa, no meio progressista, com pensamentos que para a gente correspondem, entram como uma luva para o que a gente pensa. O Eduardo, obrigada da sua presença, obrigada de falar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né? Hoje de manhã eu estive na minha live com o Antônio Neto, então estou desde manhã aí com lideranças trabalhistas. Que dia bom, sempre bom estar junto com vocês. Eduardo, esse tema de hoje, eu estava batendo um papo com o Henrique Mathiesen, ele é um parceiraço do PDT aqui de Piracicaba. Desde a nossa primeira palestra, do nosso primeiro encontro, o Henrique sempre esteve presente, ajudando a gente construir. E eu falei, Henrique, eu queria colocar alguém bacana para explodir o canal, eu queria uma personalidade reconhecida e falar de um tema que fosse interessante para o momento que a gente está vivendo. Aí o Henrique sugeriu a sua participação e sugeriu o tema. E eu queria que o Henrique fizesse uma pequena introdução do que ele espera dessa conversa. Aí eu vou abrir para você, Eduardo, e na sequência a gente vai interagindo com você, vai surgindo dúvida, eu vou falando com os internautas, mas como a ideia foi do Henrique, eu queria que ele desse uma introdução do que ele espera desse tema. Pode ser, Henrique? Pode. Bom, primeiro, cumprimentar todos os participantes dessa live, né? E dizer que esse tema é muito devido à nossa origem trabalhista, né? Nossa verbe trabalhista, né? Porque hoje a crise sanitária que se coloca no mundo, ela conflita dois tipos de Estado, né? Um
o Estado mínimo programado pelo neoliberalismo, né, programado pela Escola de Chicago, que inclusive é ultraliberal, não é nem liberal, é ultraliberal, né, e o Estado indutor. Quando a gente trata do Estado indutor, aqui no Brasil, não tem como, por exemplo, você não relembrar e não discutir, por exemplo, a Era Vargas, que foi o grande indutor da industrialização no Brasil, né, juntamente com os direitos sociais, né? E hoje a gente vê que a crise pandêmica, não só no Brasil, mas como no mundo, ela requer estados indutores, né? Você vê hoje, tanto na Europa quanto na Ásia, né, no próprios Estados Unidos, né, somente o Estado pode salvar a população da crise pandêmica e da crise econômica que se vem. Então, é um tema assim, bastante interessante para a gente estar discutindo. É um tema contemporâneo, que mexe ideologicamente com várias raízes, né, sobre visões de Estado, sobre visões de sociedade, né, e que eu acho que pode enriquecer muito, né, o debate nacional, né? O que é melhor, o Estado mínimo ou o Estado indutor? Esse é o grande tema do debate que a gente quer ouvir aqui dos companheiros, entendeu? Eu, particularmente, já tenho um lado nessa discussão, né? Até por ser trabalhista, né? E estar, por exemplo, na frente do Centro de Memória, né? Eu sou a favor do Estado indutor. Porque uma pergunta que eu faço para provocar o debate: quantas vidas, quantos empregos o dito Deus mercado pode salvar? Eu acho que essa é a primeira pergunta para a gente colocar no debate. Obrigada da introdução, Henrique. Eu não sei se você, Thomas, quer acrescentar alguma coisa nessa provocação, antes da gente passar a palavra para o Eduardo falar um pouco sobre isso. Você que se diz tanto varguista, brisolista, trabalhista, eu tenho visto seus posicionamentos nacionalistas. Queria que você, se você quiser fazer alguma provocação, acrescentar alguma coisa antes de eu passar para o Eduardo. Olha, pode incluir aí nesses rótulos aí socialista, comunista, pode colocar tudo quanto é ista que tem o Estado como indutor do desenvolvimento. Então, eu admiro todo esse legado aí não só do Brizola, mas também, né, de Prestes, de Amazonas, de Miguel Arraes, dos grandes nomes do desenvolvimento econômico brasileiro, né, até Inácio Rangel e tantos outros aí que participaram da construção do pensamento, né, nacional desenvolvimentista, né, Celso Furtado, a CEPAL. Então, eu fiz meu mestrado no Instituto de Economia da Unicamp, apesar de hoje em dia eu estar na área da arqueologia, né, mas, inclusive na área da arqueologia, eu estudo o Estado egípcio, como inclusive o Egito Antigo, né. Falhou a conexão do Thomas. Vamos aguardar um minutinho, ver se ele consegue voltar. Claramente, a economia capaz de organizar a força de trabalho necessária para ter, por 30 anos, pessoas assalariadas construindo uma pirâmide, né? E não escravos, né? Isso a arqueologia já venceu. E no caso do Brasil, nós vivemos uma crise aqui estrutural, né? Desde a redemocratização do país, o legado da Era Vargas vem sendo atacado, o Brasil vem se desindustrializando, e essa desindustrialização passou por todos os governos, inclusive o governo do PT, né? Existe a construção hegemônica de um pensamento neoliberal na nossa sociedade, inclusive na esquerda. Nós temos uma parte da esquerda que se identifica com pautas que não trazem à tona a questão econômica, a questão do desenvolvimento nacional, que focam mais em questões comportamentais, identitárias, né? Mas o principal, a grande questão que vale a pena que a gente destacar é a retomada do papel do Estado enquanto instrumento central para promover o desenvolvimento do Brasil, né? O Brasil soberano, desenvolvido desde José Bonifácio, que a gente tem esse sonho, e que chegou muito perto quando tivemos aí o ciclo de 1930 a 1980, mas nos últimos tempos ele vem sendo desconstruído, inclusive pela esquerda. Uhum. Bertazzoni, eu acho que seu áudio está desligado.
Arrumou. Bertazzoni, você gostaria de fazer algum acréscimo antes de eu passar a palavra? Alguma provocação para o Eduardo? Algum acréscimo, algum comentário? Eu quero, primeiro, agradecer, Eduardo, por dar essa oportunidade para nós podermos conversar um pouquinho sobre esse tema que interessa a todos nós que vivemos uma geração de defesa do trabalhismo. E eu acompanho ele praticamente em quase todos os comentários que ele faz. Tenho seguido agora, tenho sido seu seguidor quase que obrigatório, porque quando vejo Eduardo Moreira, eu tenho que sentir um pouco as suas informações, o seu conhecimento, porque você tem trazido uma nova visão ao movimento trabalhista, e a gente tem que ser muito grato a você. E tem sido muito positivo. Porque muitas das questões que você traz hoje para nós tínhamos uma noção, mas nós não fazíamos assim uma busca tão complexa do tema. Aí você consegue trazer essa complexidade de uma forma muito didática, muito fácil da gente conseguir entender. O Thomas, eu não preciso falar nada, né? O Thomas é um estudioso, é uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande por ele. O Mathiesen já é da casa, falar sobre ele é falar de um irmão. Não, às vezes a gente pode até mentir, né? Mas a gente ama você do coração, meu amigo. Você é especial para nós aqui também. Bom, eu fiz algumas tomadas e algumas coisas assim acaba deixando a gente meio surpreso, né? A nossa luta pela divisão das 8 horas no Brasil, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de repouso, ela data de 1889, né, até 1930. E 1889, quando nós começamos a discutir a questão de jornada de trabalho, nós estávamos com 1 ano só de liberdade nesse país, né? A escravidão terminou em 1888. Nós tivemos muito mais tempo de escravidão no país, de usurpação da mão de obra, aproveitamento do ser humano, do que de liberdade em termos, né, em aspas, liberdade. E hoje nós voltamos à uberização, já estamos voltando novamente à neo-escravidão, e o país começa a se afogar novamente na sua própria história. Então, 130 anos nós tivemos aí de 130 anos aí de pseudo-liberdade, mas que o trabalhismo no Brasil sempre foi atacado, agredido de uma forma muito brutal, porque nós ainda mantemos aí o povo, acho que a grande elite brasileira ainda mantém sobre si ainda aquela ideologização de uma postura de domínio sobre a classe o trabalho produtivo. Então isso nos traz aí um desconforto total. É muito difícil você atuar dentro do movimento sindical no Brasil, é muito difícil você atuar dentro dessas atividades, porque a discriminação é muito grande, as agressões são muito grandes. Hoje você tem um movimento fascista, né? Fascista, eu identifico não mais como neoliberal, é um movimento fascista que nós temos no Brasil hoje, que agride as instituições, agride o Estado Democrático de Direito, agride o funcionamento da tripartição dos poderes e quer ter um poder único e soberano dentro do país, como se o Brasil voltasse a ser novamente um país dominado por um império. Então, isso nos traz realmente um desconforto muito grande. Mas eu acho que é esse o tema que nós devemos trabalhar, a questão do Estado indutor, como o caso da China, tem trabalhado isso de uma forma com muito sucesso, né? Tendo em vista que, pouco tempo atrás, nós tínhamos um PIB muito igual, semelhante à China, e hoje nós estamos lá 7, 8 vezes abaixo. Mesmo a China passando por toda essa tragédia que a China passou, ela ainda continua crescendo, o PIB da China ainda continua crescendo. Teve um decréscimo, mas ela retoma novamente em questão de 2 meses, 3 meses de pandemia. E nós vamos chegar aonde? Aí eu pergunto ao Eduardo, né, que é o Eduardo Moreira, que é um estudioso nesse assunto, para trazer também para nós um pouco dessa luz, para ver onde a gente se enxerga. Bacana. É isso, Carol. Bacana. Eduardo, é com você agora, está todo mundo te aguardando. Vamos lá. Obrigado, viu, Carolina? Obrigado a todos vocês pelo convite novamente. E acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer, apesar de parecer
para muitos meio óbvio e desnecessário, eu tenho batido muito nessa tecla que não é, né? O que é o tal do Estado, né? Porque as pessoas têm muito hoje em dia, essa mania de personificar o Estado. Ou seja, o Estado é perdulário, o Estado é corrupto, o Estado gasta muito, o Estado gasta mais do que arrecada, como se o Estado fosse um ente, um ser, que você está andando na rua e vê, o Estado ali andando, eu odeio esse cara aí, etc. E o Estado não é nada disso, né? O Estado é uma invenção do homem, né? Uma invenção fictícia que organiza as relações que um grupo desenvolve. Ele define as regras que esse grupo vai interagir e faz também, ele tem essa possibilidade de impor as coisas ao grupo, né? Esse grupo a gente costuma chamar de nação, né? Então, a nação é o grupo de pessoas e o Estado é como se fosse a pessoa jurídica desse grupo. Quando você entende que o Estado é só isso, você entende o seguinte, o Estado ele só pode fazer duas coisas, definir as regras que as pessoas vão interagir e escolher como ele vai fazer o processo de distribuição e redistribuição de riqueza dentro desse grupo, né? Então, o Estado chega e fala o seguinte, olha só, eu vou fazer com que essa riqueza aqui que está alocada de uma maneira que eu não acho ótima, ela seja realocada dessa outra maneira que eu acho ótima. Aí vem uma coisa interessante, né? Que é o seguinte, primeiro, por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Em tese, o Estado faz isso porque um grupo ele é tão mais forte quanto os seus indivíduos mais fracos forem fortes. A força de um grupo não vem dos seus indivíduos mais fortes. A força de um grupo vem dos seus indivíduos mais fracos. É como uma corrente. Você não consegue levantar nada numa corrente se a corrente tem 10 elos de titânio e um elo de papel. Ela vai rompendo um elo de papel, né? Um grupo, ele é tão forte quanto seus indivíduos mais fracos. Para a gente dar um exemplo básico, assim, os países do mundo que têm melhor IDH, os 3 primeiros países, que são Noruega, Suíça e Austrália, nenhum dos três tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. Mas são países que não têm pobres muito pobres. Os Estados Unidos tem quase todos os 50 indivíduos mais ricos do mundo, e os Estados Unidos não está nos 10 primeiros do mundo em educação, não está entre os 30 primeiros do mundo em saúde, entre os 30 primeiros em segurança, não está entre os 20 primeiros em corrupção. Os Estados Unidos, de todos os países da OCDE, é o país que tem a maior taxa de pobreza, né? Mas como é que os Estados Unidos pode ter uma sociedade tão frágil assim, sendo um país tão rico? Tem mais o PIB americano, é maior do que a soma dos 6 PIBs que vem em seguida, tirando da China, né? Então, como é que pode isso? Por quê? Porque os Estados Unidos têm muitos elos fracos na sua corrente. Então, surge o Estado, e o Estado ele tem essa possibilidade de pegar no mundo, já pensando no mundo moderno, para a gente não ir lá para os tempos que o Thomas está estudando lá de trás até hoje, mas se a gente já chegar no mundo moderno, ele faz com que todos tenham a possibilidade de ter acesso a algum capital, de alguma maneira. Porque se você não tiver capital, você não pode criar. Porque o processo econômico, né, ele é um processo de investimento, risco e retorno. Sempre. Investir significa abrir mão de uma riqueza que você tem, de um capital que você tem. O risco significa que isso pode dar certo ou pode dar errado. E o retorno significa que lá na frente, o capital que você hoje abriu mão e ficou mais pobre, lá na frente ele pode voltar como sendo mais riqueza, e é essa riqueza, essa diferença de riqueza entre quanto você abriu mão no começo e quanto você teve no final, que é a riqueza a mais que você tem no sistema, e é a riqueza que, em tese, a gente vai usando para poder sobreviver, porque sobreviver significa consumir riqueza. Se a gente não gerar nenhuma nova riqueza, a gente vai consumindo riqueza, consumindo, acaba o estoque, a gente entra em colapso. Então, quem que decide para que lado a gente vai querer gerar riqueza? Que tipo de riqueza a gente vai querer gerar? Que tipo de vida a gente escolhe? Quem decide isso é quem tem capital, sempre. Quem não tem capital não pode decidir isso. É o que a gente chama de price taker, é o cara que recebe a decisão dos outros e não influi na decisão dos outros. Então, o Estado, para ter uma economia criativa, uma economia robusta, uma economia que maximiza sua capacidade de geração de novas riquezas, etc., ele deveria fazer com que todas as pessoas tivessem acesso ao capital para poderem fazer parte
do processo econômico. Então, esse é um dos motivos do Estado redistribuir riqueza. Em tese, tudo que a gente está falando, ele deveria pegar a riqueza das pessoas que têm riqueza em excesso e não conseguem colocar essa riqueza toda em excesso na geração de nova riqueza do país, né? E transferir para aqueles que têm menos riqueza. Mas não significa que o Estado ele vai fazer isso. O Estado pode fazer qualquer coisa, simplesmente porque o Estado é formado por pessoas, por homens, mulheres, e essas pessoas tomam suas decisões. Então, essa é outra história. Assim, o Estado quem? Se o Estado Hitler, né? E tem o Estado, sei lá, Gandhi, né? São duas decisões completamente diferentes. Não tem uma decisão de um ser chamado o Estado. E no Brasil, a gente tem um grande problema, que é o seguinte: imagine que você é o Estado, tá? E você tem esse processo de redistribuição de riqueza na sua mão. Você tem duas opções, né? Na verdade, mais de duas opções, mas só para a gente simplificar. Eu posso pegar esse dinheiro, né, das pessoas mais ricas e distribuir para as pessoas mais pobres. E posso pegar o dinheiro das pessoas mais pobres e distribuir para as pessoas mais ricas. Parece absurdo, né? Mas não é absurdo. E aí a gente vem para um outro desdobramento. E o outro desdobramento é o seguinte: na hora de distribuir esse dinheiro, eu posso distribuir em troca de nada. Como assim? O Estado pega e dá o dinheiro para alguém. Aí o que já vem na cabeça? O Estado dá o dinheiro para alguém em troca de nada. O que vem na nossa cabeça? O Bolsa Família, não é isso? O Bolsa Família, ele tem mais ou menos uns 30 bilhões por ano. Aí tem um outro pedaço que o Estado faz, que é exatamente isso, dá o dinheiro em troca de nada, que é os juros da dívida. Ele está dando dinheiro em troca de nada, que é mais de 10 vezes esse valor do Bolsa Família. Independente, mas pegou a dívida, tem que pagar. Não estou entrando nesse mérito, eu só estou entrando no seguinte ponto: esse dinheiro é um dinheiro que é dado em troca de nada. Você não fica com legado nenhum. É um dinheiro que não produz nada para o país. Ou você pode pegar o dinheiro e, quando o Estado dá esse dinheiro, ele faz o seguinte: olha, eu não vou dar dinheiro para 1 milhão de pessoas, não. Eu vou contratar 1 milhão de pessoas. Ao contratar 1 milhão de pessoas, o dinheiro vai chegar na mão dessas pessoas igualzinho, né? Só que fica um legado, porque eu estou contratando elas para serem enfermeiras, para serem médicos, para serem professores, para fazerem a limpeza urbana, para serem auditores, para serem, enfim, inúmeros serviços que o Estado pode prestar. Quando o Estado contrata um serviço, é outra coisa que parece que é óbvia, mas não é na cabeça das pessoas, não é. Ele está distribuindo dinheiro e está deixando um legado. E isso, se o Estado sabe fazer de uma forma ótima, ele usa a sua capacidade de impor. O Estado é o único que pode impor, né? Por isso que o nome é imposto, porque é uma coisa que você não pode dizer que, não, eu não quero, o Estado pode fazer isso. Ele tem capacidade de tirar o dinheiro das pessoas que não estão usando esse dinheiro de uma maneira ótima, dar um recado de quais atividades devem ser aquelas premiadas e quais devem ser aquelas punidas, e, ao redistribuir esse dinheiro, dar outro recado de quais atividades devem ser estimuladas e, no longo desse processo, deixar um legado que já sirva como um degrau dessa escada do desenvolvimento. Agora, veja como esse é uma atividade que não é simples, é uma atividade complexa e que tem inúmeras ramificações. Eu fico, assim, muito triste quando eu vejo um meio de comunicação falando o seguinte: olha, pesquisadores da Universidade XYZ fizeram um estudo e mostraram que nos 3 últimos anos o gasto do Estado aumentou e o país não cresceu. Logo, o Estado gastar mais não ajuda o crescimento. Aí eu falo assim: mas por que o sujeito precisa fazer 5 anos de faculdade? Faz uma tarde de faculdade. Se é assim que a relação funciona, aumentou o gasto, não cresceu, então é porque é ruim aumentar o gasto. Mas aumentou o gasto como? Ele gastou em quê? Qual foi a produtividade? E gastou com quem? Para onde foi parar o dinheiro? Né? Porque, assim, as pessoas às vezes chegam e falam assim: eu vi esse caso, e aí já vou passar de volta para vocês, para a gente poder interagir aqui, mas um caso que é espetacular dessa figura do Estado. Quando eu fui morar, eu passei o ano passado morando em várias comunidades mais pobres do país para conhecer a realidade deles. E numa das comunidades que eu morei, era um quilombo e eles produziam banana. E tinha um programa, que era um programa que o governo federal, e aí acho que os governos estaduais tinham sua versão também, lançaram ao longo da última década, não essa de agora, mas a década de 2000, que era o programa de aquisição de alimentos, de pequenos agricultores, de pequenas comunidades, etc. E aí o governo garantia que comprava uma certa quantidade de produtos dessas pequenas comunidades e garantia o preço que eles iam receber também. O que acontece? Essas comunidades,
elas pegavam todas as vizinhas e falavam o seguinte, olha, a gente já sabe que se a gente conseguir entregar a produção, a gente tem isso aqui para receber no ano. Elas se programavam. Elas pegavam, com esse dinheiro, programavam a construção de uma creche, uma construção de um posto de saúde. Elas se encontravam para tentar melhorar sua produtividade, faziam feiras de troca de semente, faziam intercâmbio entre os seus trabalhadores, tinha toda uma rede de solidariedade, de construção, etc., de ajuda. Aí o governo chegou, baseado nessa tese neoliberal, né, de que o Estado tem que ser mínimo, o Estado tem que economizar, o Estado gasta muito, e eles tiveram uma ideia brilhante, que é o seguinte, olha, vamos economizar. Vamos fazer como? Vamos fazer o seguinte, licitação. Tá doido? Vai garantir preço para o cara? Vai pagar uma coisa mais cara do que você pode pagar? Vamos fazer licitação que a gente vai comprar mais barato. E aí fez licitação. No dia seguinte que ele fez a licitação, o que aconteceu? Todas as comunidades que eram parceiras deixaram de ser parceiras. Todas as comunidades que faziam feira de sementes deixaram de fazer feira de sementes. Parou o intercâmbio entre as comunidades. Os pequenos fazendeiros e os médios fazendeiros, que usavam muito mais agrotóxico, que tinham ativos para botar em garantia no banco para pegar maquinário, para comprar equipamento, etc., conseguiram vender as coisas por preço mais barato. Sem conseguir vender, o pessoal das comunidades teve que trabalhar para os fazendeiros. A que preço? Ao preço que ele pagava. Essa turma é toda informal, essa turma não tem, é regime de semi-escravidão. Passaram a ficar longe dos filhos. As comunidades começaram a empobrecer. Para não morrer de fome, os caras passaram a entrar na mata e começaram novamente a matar animal silvestre, extrair coisas que não podia extrair da floresta. E aí, o governante está vendo lá na planilha dele e falou assim, olha, economizamos 3 milhões de reais. Aí você fala, você está louco? Como assim se economizou, cara? Você causou um caos total e ele não entende que o dinheiro que ele está dizendo que ele economizou, ele não gasta o dinheiro com alface, com couve, com essas coisas, porque tu já viu uma couve andando com uma nota de 50 reais na mão? Já viu um alface andando com uma nota de 100 reais na mão? As pessoas falam isso, gastou com couve, gastou com alface. Ele não gasta com pessoa. Sempre, todo o dinheiro do Estado vai parar na mão de pessoa. Então, aquilo que era uma distribuição de renda para pessoas mais pobres, aumentando o consumo da região inteira e que deixava como legado, sim, uma produção de alimentos, deixou de fazer as duas coisas. Deixou de fazer o legado, que é fazer essas pessoas produzirem, e deixou de fazer dinheiro parar neles. Aí o governo vai chegar e vai falar assim, não, mas a gente está comprando mais barato agora, a gente está comprando mais couve. O problema é que ele está comprando mais couve, mas quem é que vai comprar couve? Agora você tem menos gente com dinheiro para poder comprar couve. Então, são esses fluxos que as pessoas têm que poder entender, para entender que o dinheiro não some por um ralo, dinheiro não aparece do nada, e que o Estado não é uma pessoa, não é uma família, não é um ente, não é personificável. O Estado é simplesmente um meio por onde fluem essas riquezas e uma organização que é capaz de impor regras para uma sociedade poder conviver bem. E aí, nesse sentido, ela pode, eu não diria nem induzir, tá? Ela pode direcionar. Por que é diferente de induzir? Porque eu estou até lançando um livro amanhã, chama Economia do Desejo. E eu falo o seguinte, a iniciativa privada, ela não precisa de indução. Ela já tem a ganância infinita, ela já tem a ambição infinita, ela já tem a vontade infinita. Essa história de que o Estado precisa induzir a iniciativa privada, mas de jeito nenhum. Ela precisa, primeiro, colocar uma direção e colocar limite. A partir daqui não pode ir, a partir daqui não pode ir também, nessa direção eu quero que você vá mais, nessa. E aí é o seguinte, e aí deixa que a turma se induz sozinha, porque essa vontade, esse desejo de ter mais, de querer ser maior do que o outro, de querer ser o cara que está no topo do ranking, de querer ser o cara que tem mais poder, isso já é infinito nessa turma. Então o Estado está aí para regular e poder direcionar esse negócio, porque se não direcionar, vira um jogo de poder onde só sobra um. Meu som aqui. Tá todo mundo prestando atenção, fui anotando algumas coisas que apareceram aqui de alguns internautas. Thomas, eu vi que você estava prestando atenção, anotando algumas coisas, o Henrique também com o olhar meio parado, prestando atenção. Henrique, você queria comentar alguma coisa? Eu queria comentar o seguinte, né? O Eduardo traz perfeitamente, né, a concepção de Estado. Isso faz parte do processo civilizatório que a humanidade passa, né? De fato, o Estado não é uma pessoa, né? Mas ele se personifica, né, em coisas. Por exemplo, né, o SUS é a representação do Estado na saúde, não é verdade? A polícia é a personificação do Estado na segurança e assim por diante. Por exemplo, a Petrobras
é a personificação do Estado em setores estratégicos da sociedade brasileira, né? E aí você vê que há uma diferença muito grande, né, do que é prioridade para o Estado, do que é prioridade para a iniciativa privada, né? Para a iniciativa privada, por exemplo, eles têm uma visão de lucro, né, e o estado de bem-estar social, né? Por exemplo, a saúde pública, né, ela não tem a função de dar lucro, mas ela tem a função de cuidar das pessoas que o Estado a representa. E o Estado a representa por quê? Porque o Estado é o conjunto da sociedade, não é? E aí você veja uma série de coisas que não são prioridades para a iniciativa privada, mas que é o Estado que tem que ser indutor, né? Você veja, por exemplo, falei do caso da saúde, falo do caso da segurança, falo do caso da moradia, são vários setores, né, que a iniciativa privada não tem um interesse específico porque ela visa o lucro, e o Estado tem que induzir. Você veja, por exemplo, quando o Brasil começou a discussão da Petrobras aqui, né, existia uma série de discussão no Brasil que, para quê? A Petrobras. Por que um país do terceiro mundo, por que um país subdesenvolvido tem que buscar petróleo? Né? E a gente vê o papel que a Petrobras trouxe para a sociedade brasileira, o grande desenvolvimento que a Petrobras trouxe para a sociedade brasileira. Óbvio, tem erros, existe uma série de questões que você pode discutir na Petrobras, mas o legado, e isso que o Eduardo Moreira coloca, o legado que a Petrobras trouxe de riqueza, de tecnologia, de soberania para o nosso povo, né? Isso só é possível através de um Estado indutor, de um Estado que age nas questões estratégicas da sociedade, né? Não só distribuindo riqueza, mas fabricando riqueza junto com a sociedade. Então, o Estado, nessa discussão, obviamente que o Estado, além de ser indutor, ele é um grande parceiro da sociedade, né? Até porque não existe Estado sem sociedade e não existe sociedade sem Estado, entendeu? Agora, há uma divisão muito grande nessa concepção de Estado, né? Uns veem o Estado mínimo, né? Um Estado que não deva ser indutor da economia, que não deva ser indutor social. E outros veem um Estado como indutor da economia, como indutor social, né? E aí eu falo o seguinte, né? O mínimo de justiça social que nós temos, né? Ele é proporcionado apenas pelo Estado. Como é que você tem justiça social se não for por Estado? Agora, outra questão que eu coloco aqui, principalmente no Estado brasileiro, nosso Estado é capturado por uma certa elite no Brasil que tem uma visão completamente distorcida, né, sobre justiça social e sobre o próprio papel do Estado. Essa é uma provocação que eu quero colocar aqui, né, que é a concepção da nossa elite brasileira sobre o Estado. Não, esse ponto é maravilhoso, e era um ponto que eu ia até pedir para falar, que quem é o Estado, né? Já que a gente está falando que o Estado não é uma pessoa, etc., que o Estado é representado por pessoas, e quando a gente fala assim, a iniciativa privada que é o lucro, e o Estado que é o bem-estar social, depende, porque podem ter pessoas lá que não querem o bem-estar social, porque são pessoas e estão representando um grupo. Então, um Estado representativo, né? Um Estado bem representado, aquele que pega e, de certa forma, ele representa os grupos que você tem com uma certa proporcionalidade, sim. Mas o Estado no Brasil, por exemplo, é assim? Vamos dar um exemplo, a gente está falando dos pequenos agricultores agora. A gente sabe que os latifundiários, 1% dos donos de terra no Brasil tem metade das terras agriculturáveis no Brasil, né? A gente está falando que a população do campo do Brasil é de 15% da população brasileira, 85% hoje em dia vive nas cidades. Então, a gente está falando mais ou menos de 1%, de 15%, a gente está falando de 0,15%. Esse pessoal deveria ter o quê? Um representante na Câmara dos Deputados, se a gente fosse falar de proporcionalidade da população, etc. Eles têm 300. Eles têm 300 representantes. E o trabalhador pequeno rural tem quantos? Tem nada, tem 2, tem 3, tem sei lá quantos. Então, esse Estado, as grandes empresas, quantos representantes tem? Tem inúmeros representantes. E o povo pobre? Não tem. E o povo preto? Não tem. E o povo branco? Tem um monte. E os homens? Todos os ministros, tirando a Damares e a senadora, a ministra da Agricultura, como é que é? É a Kátia, né? Então, tirando as duas, todos os ministros e os secretários, tudo homem. Homem branco e rico, vindo do mercado financeiro, vindo desses lugares. Então, assim, esse é o nosso Estado hoje em dia. São essas pessoas que estão tomando as decisões. Então, essas pessoas não estão interessadas em bem-estar social e nem conhecem as mazelas do nosso país
não sentem na pele as mazelas do país, nunca experimentaram, não viveram as dores desse país, para poder buscar, mesmo se quisessem, eu acho que não querem, mas mesmo se quisessem, não poderiam. Eu sempre falo a fala do ministro Mandetta, quando ele saiu, ele falou o seguinte: nossa, teve um dia que eu fiquei muito impressionado, que um dos servidores aqui, ele veio conversar comigo e falou o seguinte: ministro, você tinha que ver como é que estava o ônibus hoje. Aí, quando ele me contou como é que estava o ônibus, eu falei: meu Deus, a gente tem que fazer confinamento, porque senão vai contaminar muita gente. Eu não sabia que o ônibus vinha assim. Ele não sabia como é que o ônibus vai de trabalhador para o trabalho, ele não sabia. Como é que, mesmo, vamos supor que ele tivesse uma boa intenção, mesmo se tivesse, ele não tem como resolver, porque não conhece essa realidade do povo brasileiro. Então, essa questão do Estado é a gente entender que são as pessoas que têm ali um objetivo. E isso foi muito bem falado também, o seguinte: o Estado, ele é um parceiro, porque ele monta as condições que depois a iniciativa privada tem para poder gerar riqueza. E o Estado também gera riqueza fazendo essas condições e no processo de gerar riqueza, como a gente falou da Petrobras. Mas aí, novamente, a gente tem que ver quem está no Estado. Eu sempre dou o exemplo seguinte: olha que loucura quando você olha o processo do começo ao final, como parece uma coisa de maluco, que a gente nunca para ver essa história. O Estado chega, vamos supor que a gente não tem nada, tá? A gente vive todo mundo em estrada de terra, não tem rede elétrica e nada aqui. Aí o Estado chega e fala, as pessoas chegam e falam assim: olha, a gente precisa asfaltar as ruas e levar eletricidade para as casas e fábricas das pessoas. Aí eles falam o seguinte: mas não vamos ser nós que vamos colocar, porque isso, como é para todo mundo, é uma infraestrutura que tem que ser construída. Quem tem que construir é o quê? É o Estado. Não é o Estado que constrói aquilo que é para todos, que o grupo vai utilizar? Então tá bom. Aí o Estado é formado por quem? Por pessoas que representam quem? Os mais ricos ou os mais pobres? Os mais ricos. Então, a estrada asfaltada vai até onde? Vai até a casa do cara mais rico e até a fábrica do cara mais rico. A luz vai até onde? Até a fábrica do cara mais rico e até a casa do cara mais rico. Só para lembrar, parece maluquice isso. Vamos pegar outra região. Na África, tá? 2/3 da África subsaariana não tem luz elétrica, tá? Não tem acesso à energia elétrica. Mas vamos voltar aqui para o Brasil. Aí, beleza. Aí o cara mais rico empresta dinheiro para o Estado fazer uma obra para ele. Aí olha que loucura a matemática da história. Aí ele tem uma obra que, em vez dele pagar, o Estado paga, só que o Estado pegou o dinheiro emprestado dele, aí o Estado tem que pagar para ele de volta. Só que o Estado paga só o dinheiro dele de volta ou paga o dinheiro dele com juros de volta? Paga o dinheiro dele com juros de volta. Então, o que acontece? Ele lucra para ter uma obra para ele. O cara ganha dinheiro para ter uma obra que é feita para ele, para o grupo social dele. Porque a favela continua sem asfalto, sem saneamento, as empresas pequenas na periferia continuam sem ter infraestrutura, tendo um abastecimento muito pior do que tem os caras mais ricos, e os caras mais ricos têm tudo isso, que é feito pelo Estado, com dinheiro que eles emprestaram, que vai ser todo devolvido e com juros. Então, eu sempre gosto de fazer essa conexão inteira para mostrar para as pessoas que o Estado ele é uma máquina que pode ser um Robin Hood, mas pode ser um Robin Hood às avessas também. Ele respondeu a sua inquietação, Henrique? Ele responde. A gente está dizendo as mesmas coisas de uma forma um pouco diferente. Ele tem toda a razão. O problema, Eduardo, é que o Estado foi capturado pela elite brasileira, né, que carrega todas a sua ideologia. Primeiro, nós temos que ver que a elite brasileira é uma elite escravocrata, não pátria, violenta e dependente do Estado. E o pior, subserviente aos interesses internacionais. Então, quando você coloca toda essa questão, por exemplo, de que o Estado hoje, as pessoas personificadas nos seus ministros, né, no seu Congresso Nacional, de fato ele não representa a população brasileira. Você colocou um dado aqui muito interessante: 15% do Brasil hoje está no campo. 15% do Brasil hoje está no campo. Mas eles representam 60% do Congresso Nacional, nas suas bancadas, a famosa bancada ruralista. De fato, há uma captura do Estado pela elite brasileira, que é uma elite diferente de outras elites do mundo. Não estou falando que as outras elites dos outros países são a fina flor da sociedade, né? Mas aqui existem características peculiares de nossa elite, entendeu? Que travam o nosso desenvolvimento e capturam o Estado. E não captura desde hoje. Por exemplo,
quando Getúlio vai e tenta fazer justiça social, implementa o desenvolvimento no Brasil, o que eles fazem? Levam Getúlio ao suicídio. Quando o Jango tenta fazer as reformas de base para ter maior justiça social, o que eles fazem? Dão um golpe. E assim sucessivamente. Toda vez que essa elite se viu ameaçada, ela é violenta. Por quê? Porque eles capturam o Estado brasileiro. Thomas, Osmir, você pediu a palavra? Não, eu estou fazendo aqui uma reflexão, até um pouco poética, sobre esse tema que o Eduardo aborda. O Estado ou a instituição, as instituições não têm coração, não corre sangue na veia delas. Quem tem coração são os homens, aqueles que fazem a gestão, a administração e que cuidam do processo político. Nós tivemos péssimas oportunidades, boas oportunidades e péssimas escolhas. Depois da redemocratização, o que nós elegemos? Fernando Henrique Cardoso, rasga tudo que escrevi. Collor de Mello, que tomou poupança, fez uma loucura nesse país aqui e está aí ainda se projetando. Itamar veio e tentou fazer muito, fez muito pelo país, é pouco reconhecido e ainda não teve muitas chances. Mas aí ainda o Lula veio, fez o trabalho dele, desenvolveu um proletário, uma pessoa que é um operário, fez um trabalho político dentro do país de recuperação, mas não conseguiu concluir a obra, que é o grande problema nosso, que eu acho que é maior que a corrupção, que é o entreguismo no sistema financeiro. Esse entreguismo aí que nós temos 5 bancos que dominam o país. E por fim, está aí um palhaço de um pateta militar que fazendo essa desgraça que está fazendo do país hoje. Então, acho que é esse aspecto que eu chamo um pouco a atenção. Entidade não tem coração, Matisse. Entidade não tem coração. Quem tem coração são os homens. Nós, infelizmente, o povo brasileiro perdeu as oportunidades que tinha. A maior oportunidade nossa foi com o Lula, né? Mas, infelizmente, um lapso dessa elite ficou no comando, que é o sistema financeiro. E com a Dilma, né, ela totalmente despreparada, não conseguiu também avançar e nem fazer com que as nossas lutas democráticas acabassem funcionando. É isso. Deixa eu só fazer uma correção. A Tereza Cristina, o nome que eu estava querendo lembrar, da ministra da Agricultura. Thomas, é com você. Eu sei que você está inquieto e que você quer fazer algumas colocações. Não, tranquilo. Eu respeito a mediação. A hora que você me passa a bola, eu vou. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, muito, muito legal aí a sua contribuição, Eduardo. Eu acho que você traz aí uma série de elementos e fala na linguagem que muitas pessoas conseguem entender. E eu queria puxar algumas coisas aqui do ponto de vista da própria teoria do Estado, né? Sem entrar muito no debate de Hobbes, Maquiavel, mas já entrando direto no Marx, depois eu falo um pouco do Keynes, do Schumpeter, se der até do Kalec, mas vamos focar primeiro no Marx, do que ele entende ser o Estado. Ele entende o Estado como um instrumento de dominação de uma classe sobre as outras. Entretanto, essa é a formulação inicial, da qual o próprio Marx ele vai desenvolvendo depois. Ele começa a perceber que o Estado também media certos interesses contraditórios, né? E ele começa a desenvolver isso, coloca algumas coisas ali no Capital, mas não chega a concluir um pouco esse raciocínio. Diria que é uma certa lacuna que o Marx deixou, mas que posteriormente aqui nos deu bastante referência. Com o capitalismo, né, nós temos uma ascensão de uma classe, né, que é a burguesia. Primeiro ela ascende na forma mercantil, a forma mercantil do capital. Em seguida nós temos a ascensão da burguesia industrial, e aí toda a formação da produção, do próprio capital se desenvolver, se multiplicar indefinidamente. E no século XIX, a partir da segunda metade, mas eu posso dizer tranquilamente que nas últimas décadas, principalmente, nós assistimos um longo processo de financiarização do capital. Então, o que é essa financiarização do capital? É a fusão do capital bancário com o capital industrial no começo
vamos lá, da segunda revolução industrial, para colocar em um marco aí meados do século XIX. Mas isso especificamente, nesse momento atual, o que significa? Significa que nós temos o predomínio da forma financeira do capital sobre outras formas de capital. E isso se materializa concretamente na questão do Estado. Né? Então, quando o Henrique ele diz, por exemplo, que a elite brasileira ela não adere a um projeto nacional, nós temos que entender o que aconteceu com essa elite em termos econômicos. Ela se financiarizou porque, nas últimas décadas, o serviço da dívida, o processo de endividamento, se tornou algo extremamente lucrativo. Então, você ser improdutivo no Brasil dá muito mais lucro e segurança do que você inverter na produção industrial. Então, eu vou pegar primeiro aqui a análise do ponto de vista da elite, depois a gente fala do povo, para a gente entender onde que isso está se colocando. Então, o que a gente tem aqui é a consolidação de uma ideia de que o neoliberalismo é a única saída nos marcos do que está estabelecido. E quando a gente fala, por exemplo, Bolsa Família, né, enquanto programa de micro-renda, esse programa não é nada revolucionário, não é nada de esquerda, ele foi criado pelo Milton Friedman. Eu vejo ele muito mais como uma coisa emergencial, uma coisa para você garantir a mínima existência e que tem efeitos microeconômicos multiplicadores muito grandes. Entretanto, do ponto de vista da demanda efetiva, isso tem um efeito muito menor do que o investimento, e acho que o Eduardo vai concordar comigo. Quando você cria, por exemplo, alguns complexos, como, por exemplo, vamos citar aqui a Petrobras. A Petrobras, se você, junto com a exploração do petróleo, cria toda uma indústria naval, junto com essa indústria naval, você mobiliza uma indústria de peças, uma indústria de equipamentos, você cria um sistema de refinaria, um sistema de distribuição, né, um sistema de pesquisa, de produção de conhecimento, de inovação, de ciência e tecnologia, tudo isso conjugado só com esse setor, você já cria toda uma cadeia produtiva vertical e horizontal que vai ter um efeito multiplicador muito grande na economia. Então, se a gente tem, por exemplo, uma Embraer não entregue para a Boeing, né, sendo ela uma empresa nacional, ela pode ter políticas específicas para demandar a construção de peças. Essas peças, as que são de tecnologia mais sensíveis, nós podemos ter indústrias vinculadas a ela que demandam cada vez mais uma maior, né, como é que eu posso dizer, um maior escalonamento aqui da produção dentro do território nacional. E por que eu insisto nessa questão do território nacional? Primeiro que o Brasil é um país continental. Por ser um país continental com 200 milhões de habitantes, mais 210, 220 talvez, né, depende do estrago que o Covid fizer, um país dessas dimensões, ele não pode se dar o luxo de abrir mão de uma política industrial e de depender basicamente de exportação de commodity e importação de produto industrializado. Esse modelo foi um modelo que prevaleceu durante a colônia, um modelo escravista de superexploração do trabalho, baseado no setor primário, seja ele o que hoje se chama agronegócio, né, mas que antigamente a gente falava plantation, né, seja na extração de minérios. E, claro, isso é importante para a economia, sim, porque isso gera superávit. Gerando superávit, a gente consegue ter uma reserva cambial que nos protege, funciona como uma espécie de escudo em épocas de crise. Só que o que a gente está vendo é o desmantelamento de tudo isso, desmantelamento do Fundo Soberano, desmantelamento das poucas iniciativas desenvolvimentistas feitas pelos governos Lula e Dilma, que agora, com o Temer, na verdade começou com a Dilma, com Joaquim Levy, né, se intensificou com o Temer e se ultra intensificou com o Bolsonaro. Então a gente tem uma virada nesse sentido. Nós tivemos, eu entendo da seguinte forma, aqui fazendo a cronologia mais ou menos que o Osmir colocou. Quando veio o Collor, o Brasil ele adere ao neoliberalismo. O Itamar ele dá uma freada, mas ele continua, também não tem toda essa visão positiva. Foi o Itamar, por exemplo, que privatizou a Embraer e outras coisas também. Quando vem o FHC, ele entra com um plano gigante de privatizações, de desmantelamento do Estado, né?
E aí, quando o Lula se elege, ele se elege num pacto capital-trabalho. O José Alencar, como vice, sinalizava exatamente isso. Era um pacto pelo desenvolvimento do país. A questão é que, no primeiro momento, primeiro mandato do Lula, ele basicamente manteve as linhas gerais da política econômica da FHC. Um Palocci, toda aquela questão. Só que aí veio a grande crise. E a grande crise ela foi uma virada positiva para o governo. Por quê? Porque o governo Lula ele adotou, né, já não era mais o Palocci, era o Guido Mantega, adotou um modelo keynesiano, né, de indução da economia a partir do investimento público. Isso durou aí até a Dilma. Quando a Dilma se elegeu, ela começou a pôr o pé no freio, no primeiro mandato. No segundo mandato, ela deu uma guinada neoliberal, né, apesar de ter sido uma campanha extremamente politizada, a campanha de 2014. A Dilma deixou claro que era contra, por exemplo, a autonomia do Banco Central, esse tipo de coisa, mas o que a gente assistiu na prática foi o contrário do que se colocou. Entretanto, enquanto a Dilma ainda estava lá, ela segurava um pouco a onda com a sanha privatista. Quando veio o Temer e o Bolsonaro, tudo isso desandou. Qual que é a questão aqui que eu quero dizer com relação a isso? O que eu acho que é necessário nós retomarmos, sem nenhum problema, um debate sobre, por exemplo, quais setores que são necessários serem de capital estatal. A esquerda foge desse debate nos últimos tempos. Né? Ela prefere debater comportamento, identidade, mas a questão do desenvolvimento, nós precisamos ter o setor de infraestrutura, por exemplo, pode até ser com parceria público-privada, mas quem dá as cartas disso é o Estado. Quem constrói cadeias produtivas, nós não vamos esperar que o capital privado vá construir num setor sensível como o setor de energia, o setor de petróleo. Então, nós vivemos hoje um momento em que o Brasil sequer aproveita do coronavírus para poder induzir o setor, por exemplo, médico. Né? O Brasil poderia estar produzindo em larga escala máscara, equipamento, uma série de coisas que a gente ainda está indo a reboque e deixando que os empresários façam isso por vontade própria. Então, esses são aqui alguns elementos que eu coloco e insisto numa questão. Se nós tivermos uma orientação e a elite brasileira se inserir nesse processo a partir de um pacto pelo desenvolvimento do país, e ela perceber que isso é um bom negócio, ela vai entrar nesse barco como ela entrou na China, como ela entrou na Coreia do Sul, como ela entrou em todos os países, seja eles governos de esquerda, seja eles governos de direita, que tiveram política industrial. E aí eu vou citar aqui pelo menos um autor aqui, que é o Hao Jun-chang, né, que escreveu Chutando a Escada, né, que ele mostra muito bem a importância que tem dessas políticas industriais enquanto instrumentos para os países se desenvolverem. Thomas, encerrou? Você queria acrescentar mais alguma coisa? Eu achei que eu já falei demais. Vamos ouvir os outros também, porque monólogo não fica legal num debate com gente tão interessante aí para trazer as ideias. Osmir, você quer acrescentar alguma coisa antes de eu passar para o Eduardo? Habilite o som. Habilite seu som. Aí voltou. Ativado o som. Eu quero fazer uma pergunta para o Eduardo. É uma coisa que, quando eu estava lá embaixo, na minha infância, passando para a juventude na escola, a gente ouvia muito o Delfim Neto, que foi o grande ministro da ditadura militar. Ele fazia um questionamento, ele fazia um pronunciamento dizendo: crescer primeiro e dividir depois. O que aconteceu no meio desse caminho? Vou passar direto para o Eduardo agora. Sabe que o Delfim Neto, há pouco tempo atrás, a turma pode até dar um Google para ver isso, ele disse que nunca falou a história do bolo, né? Que todo mundo sempre fala essa história. Não, porque todo mundo diz que ele sempre falou essa história do bolo. Você está dizendo, você ouviu ele falar. E a grande verdade, gente, é a seguinte: é uma conta matemática. Eu até gravei um vídeo há um tempo atrás no meu canal do YouTube. É muito fácil de fazer a conta matemática. Porque é o seguinte: a riqueza que a gente tem para distribuir, ela tem que ser gerada. Então, você pega, gera riqueza, distribui para as pessoas e
a conta tem que fechar. Mais um tem que estar 2. Não adianta você fazer um monte de bravata, falar, ficar irritado, gritar, fazer propaganda na televisão, que quando botar lá para fazer a conta, o mais um vai dar 2. Então, você parte do seguinte princípio. Olha como é que é a tal da divisão do bolo. Vamos chamar de bolo aqui para falar como o Delfim fala. Olha como é que é a divisão do bolo. A divisão do bolo é o seguinte. Esse grupo fica com tantos por cento, esse outro grupo fica com tantos por cento. Aí você faz uma conta de chegada que é a seguinte, você fala, olha só, para a população mais pobre brasileira, que é tantos por cento e que hoje ganha tanto, né? O Ciro repete sempre, né? Metade da população brasileira ganha menos de R$500 por mês, né? Per capita você tem de riqueza. Isso é a riqueza que fica com eles. Riqueza por mês fica com eles. Quanto deveria ser o justo para essas pessoas terem o mínimo de dignidade de vida? Aí a gente chuta, vamos supor que seja R$2.000, né? O Diese diz que é mais de R$4.000, mas vamos supor que seja R$2.000. Então, é fácil, é uma conta que você tem que fazer o seguinte, ó, você tem R$1.500 a mais para ir para tantas pessoas. Você sabe que a divisão de riqueza, essas pessoas ficam com tantos por cento do que é gerado no total. Qual o novo total que a gente tem que gerar para, com essa divisão que a gente tem de riqueza, e tanto para essas pessoas e elas terem os R$2.000 por mês? A conta é o seguinte, não fecha, não tem bolo. Não tem bolo. É isso que é o problema. O negócio é repetido tantas vezes que ninguém para fazer a conta mais simples do mundo. Não tem bolo que chegue do tamanho que tem isso. E a gente pega de 1960 até hoje, o PIB real, já descontado a inflação do mundo, multiplicou por 9 vezes. Por 9 vezes. Ou seja, bota bolo aí nessa história. Ah, mas a população cresceu muito também, mas cresceu menos de 9 vezes. A população, o PIB per capita global, cresceu mais do que dobrou. E aí você olha o seguinte, você tem metade da população do mundo, eu vou repetir, metade da população do mundo que vive abaixo da linha de pobreza. Que vive abaixo da linha de pobreza. Aí as pessoas falam assim, mas tantas pessoas saíram da extrema pobreza, que agora vai voltar um monte, né, de gente para a extrema pobreza. Primeiro porque o dólar se valorizou em relação ao resto do mundo, e a conta que você faz é em dólar, segundo que você tem menos riqueza sendo produzida. Mas o ponto é o seguinte, que tipo de mundo a gente quer? Osmir, Thomas, Carolina, eu sempre esqueço o nome do outro companheiro, tá 1001G, parece ser 3PO, parece aqueles negócios de Guerra nas Estrelas, né? O companheiro 1001G, que Henrique. Então, que tipo de solução que a gente quer? A gente quer que essa metade da população do mundo ela ganhe $1 a mais do que $5 por dia e viva com $6 por dia e a gente resolveu o problema do mundo porque não tem mais ninguém abaixo da linha de pobreza? Essa pergunta a gente tem que se fazer. Se a gente está lutando só contra uma estatística e vendo qual é a linha de estatística, ou se a gente está lutando contra um modelo, contra um sistema, que é um sistema que faz com que as pessoas tenham, sim, a dependência do outro, como o Thomas falou, dito por Marx, que o Estado servia como um instrumento desse dominação. A gente está lutando contra o modelo ou a gente está lutando contra a linha ali, contra a estatística que aparece no Jornal Nacional? É contra qual dos dois? Eu estou lutando contra o modelo. Eu estou lutando contra o sistema. Eu não quero ver uma população de pessoas mais pobres que a gente olha... eu estou falando, eu não sou candidato a nada, não tenho intenção de ser candidato a nada. Estou falando de jornada de vida, de luta de vida, de coisas que eu acredito. Eu estou falando o seguinte, eu fico assim, fulo da vida, fico brabo mesmo, quando eu vejo as pessoas falando, não, eu sou super a favor, porque eu acho um absurdo. Eu acho que o cara lá da favela, o cara tem que ter o carrinho dele. O cara tem que ter a casinha dele, sim, cara. O cara tem que botar o filho dele para estudar numa universidadezinha assim. É tudo inho, já percebeu? É o carrinho, é a casinha. Então, o cara tem... O sucesso que ele vê para as pessoas mais pobres é o cara ter o carro 1.0, é ter a faculdade de R$199 por mês, é o cara morar naquela casinha que é o quarto e sala de 40 metros quadrados. É aquela condição que, se o filho dele tivesse, ele ia falar que o filho dele está vivendo um caos, que o filho dele está vivendo uma miséria. Por quê? É outra raça? É uma sub-raça, como o Gessé Souza sempre fala? É outra pessoa? É outro indivíduo? Tem outros direitos? Temos aqui professores de direito aqui. Então, essa questão a gente tem que se perguntar muito. Primeiro, o bolo crescer, essa história é a maior balela do mundo e todo mundo aqui está convidado a pegar a planilha de Excel, gastar 10 minutos da planilha de Excel e fazer a conta. Ver quanto que as pessoas mais pobres têm que ganhar mais de dinheiro, manter a mesma distribuição de riqueza e ver se tem riqueza para gerar para isso. Não tem. A conta assim, não tem. O Brasil tem que crescer 100 anos a China para a gente chegar nos 4 mil por pessoa. Não tem. Então só tem um jeito, redistribuindo. Agora, redistribuir significa você tirar um pouco do que vai hoje para as pessoas mais ricas. E aí a gente entra no grande problema.
que quando você tira dinheiro dessas pessoas mais ricas, não é só dinheiro que você está tirando. Porque se fosse só dinheiro, não tinha problema. Porque o cara que tem 2 bilhões, se ele tiver 1 bilhão e 800, ele vai ficar chateado, não sei o quê, etc. Mas tudo bem, a vida dele não vai mudar nada. O problema é que, junto com o dinheiro, você tira o quê dessas pessoas, gente? Você tira poder. É só esse o problema. O que mais incomoda não é a redistribuição de riqueza, é a redistribuição de poder. É isso que tem que ficar muito claro. É o uso do Estado de uma maneira diferente do que ele é usado hoje como esse instrumento de dominação de classe. Então, é esse jogo de distribuição de poder que está na mesa. E isso que a gente tem que entender de uma forma muito clara. Uhum. Henrique? Eu fico contente de ver que o Eduardo Moreira traz o Gessé de Souza para a mesa para o debate, né? Porque, na verdade, o que essas pessoas perdem não é dinheiro, é poder e é prestígio, né? Eu acho interessante essa colocação porque uma das falas mais preconceituosas que a gente ouvia nos últimos tempos no Brasil é que o aeroporto parecia rodoviária, né? Por quê? Porque o aeroporto era um status, né, de uma certa elite brasileira, né? Você imagine, né, a Dondoca, né, dos Jardins, em São Paulo, ver o filho da tua empregada estudar na mesma universidade do que teu filho. Para eles é o fim do mundo. Para eles é o fim do mundo, né? Porque nós temos aqui um preconceito secular cultivado no Brasil. Se você vê, né, essa questão do bolo, essa questão econômica do Brasil, essa questão do Estado no Brasil, você tem que fazer uma análise antropológica da história do Brasil e ver o que essa elite brasileira produziu ao longo dos tempos. Ao longo dos tempos. Então, para eles, né, o Estado, de fato, eu concordo com o Eduardo, é o seguinte: a briga é ideológica, a briga é por concepção de mundo, né? Porque não adianta você dar $1 mesmo a mais ou dar $5 a mais, né? Qual é o Estado que nós queremos? Qual é o Estado que gere justiça social? Qual é o Estado que divide melhor as riquezas do Brasil? Isso é uma briga profundamente ideológica. E aí eu quero entrar numa outra provocação, e eu prometo que vou parar com as provocações, é o seguinte: nós estamos diante de um governo, né, que é a síntese da ignorância no Brasil. O presidente Lupe fala que ele é o apóstolo da ignorância. De fato, né, o Bolsonaro é tão raso como um pires. Mas o que está por trás do Bolsonaro, né, o que sustenta esse governo, é altamente ideológico e é altamente sofisticado. Se nós percebermos, se nós analisarmos filosoficamente algumas questões que o Bolsonaro, né, manobra perfeitamente bem, né, não existe nada mais unificador na história humana do que o ódio, né? E o Bolsonaro, na sua campanha de ódio, principalmente contra o PT, e essa polarização é uma polarização que auto se sustenta, um precisa do outro para viver, assim como anos atrás PSDB e PT se autossustentavam, né, que não dá chance para você ter uma terceira via, onde existe um mundo mais inteligente fora dessa polarização. O Bolsonaro joga toda hora nisso, nessa polarização do ódio, porque o ódio unifica. E aí ele vem com fantasmas que já são coisas superadas. Por exemplo, o comunismo. A Dona Maria, da periferia de São Paulo ou da periferia do Rio, qualquer periferia brasileira, não tem nem noção do que é o comunismo. Não sabe nem quem é Marx, não sabe nem quem é Engels, não sabe o que é concepção de Estado, o que é Estado mínimo, o que é Estado único, eles não sabem. Mas o fantasma do comunismo, como a Igreja Católica usou na sua marcha para a família com Deus, para derrubar Jango, é usada hoje aqui no Brasil. Né? Assim como, né, você vê que a concepção do Bolsonaro é de entrega total do patrimônio nacional. Não porque ele quer entregar, porque ele seja apenas um vedilhão, mas porque ele tem essa ideologia do Estado mínimo, do Estado liberal, do Estado ultraliberal. E mais do que isso, o Bolsonaro é subserviente a uma elite brasileira que é a elite financeira nesse Brasil, que dá as cartas, que captura o Estado, que não deixa o Estado se desenvolver. Por quê? Porque eles são parasitários, eles vivem de lucro. Não é interessante para eles o desenvolvimento. Então, eu quero colocar aqui essas questões, dizer que o que falta a gente compreender, e muitas das vezes, né, a esquerda não compreendeu. Nós temos que discutir para valer a luta de classe no Brasil.
O primeiro governante a compreender a luta de classe do Brasil foi Getúlio Vargas, que compreendeu a luta de classe e muitas das vezes até pacificou, mediou essa questão. E hoje, e caiu muito por causa disso, né? O PT não compreendeu até hoje a luta de classe, né? Ele foi o governo que fez grande justiça social, mas foi o governo também que deu os maiores lucros aos banqueiros no Brasil. E quando o Ciro fala, e aí é um pouco aqui, dizendo um pouco de nós, quando o Ciro fala, né, e rompe com determinados setores da sociedade e prioriza outros setores da sociedade, o Ciro está dizendo claramente, eu compreendo a luta de classe e tenho um lado nessa luta de classe. Essa é a grande questão que nós temos que lutar. E aí, de fato, Eduardo, essa questão é ideológica. E essa questão é ideológica sob o prisma também da luta de classe. Thomas, você quer acrescentar alguma coisa antes de eu passar para o Eduardo? Eu queria colocar uma questão aqui, que, primeiro, não existe Estado mínimo. O Estado é mínimo para uma classe e ele é máximo para outra. No caso do Brasil, o Estado é máximo para o capital financeiro. Ele se oferece para comprar dívidas de banco, ele se voluntaria para resgatar, criar um novo Proera, aí, né, como tinha na época da FHC, mas para dar R$600 para a população uma burocracia completamente desnecessária, uma dificuldade, a gente está vendo aí as reclamações das pessoas, né? E aí esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando a gente fala desse tipo de política de ajuda financeira, seja ela Bolsa Família, auxílio emergencial, renda mínima, como queira chamar esse tipo de coisa, esse tipo de coisa é importante, mas ele mexe na variável do consumo. E eu estou insistindo aqui na minha argumentação que a variável do consumo ela não é a variável com maior poder de transformar as estruturas econômicas. A variável que tem um poder muito maior é a variável do investimento, porque aí a gente transforma, a gente cria a formação bruta de capital fixo. Traduzindo de forma simples, a gente cria infraestrutura produtiva, a gente cria indústria, a gente cria transformação, e isso tudo gera emprego, isso tudo aumenta a produção nacional, isso tudo faz com que o Brasil ele substitua produtos importados para ele poder se lançar novamente como país industrial. Eu acho que a gente tem destacado uma série de questões, mas a indústria brasileira está na UTI. Os industriais brasileiros perderam a visão de industriais porque eles foram estimulados pela política de juros altas do PSDB e do PT a se tornarem financistas e não se tornarem industriais. É muito mais seguro quando você tem um juro garantido ali na casa de 15%, 20% ao ano, na taxa Selic, muito menos arriscado do que você inverter esse capital numa produção industrial. Então bastava você ir lá investir 1 milhão, você ia lá tirava 1.115.000. Então, 150. 0,5% que você mexia nos juros é um lucro gigantesco para quem aplica isso em altas proporções. Então, falar do Estado é também a gente apresentar essa contradição, né, entre o que significa atender a população e o que significa atender ao capital financeiro. E atender a população, insisto, quando a gente tem uma política, por exemplo, de microcrédito, quando a gente tem uma política de formação de uma consciência voltada aqui à produção, nós conseguimos inverter isso. A China tinha acabado de voltar da Revolução Industrial, da Revolução Cultural, perdão. A Revolução Cultural ela foi a negação de todo o seu passado. De repente, a China se reinventa, criando o chamado socialismo de mercado com características chinesas, e é um exemplo que tem dado certo. Para não dizer que eu estou sendo aqui extremamente ideológico e citar apenas a China, vamos citar a Coreia do Sul. Um outro exemplo também que conseguiu fazer uma industrialização bem-sucedida. E o que foi o discurso do Trump, senão a reindustrialização dos Estados Unidos? E o Brasil está no caminho inverso. Então, assim, se eu vou colocar aqui uma provocação, Eduardo, como que a gente faz para retomar o investimento público? Como que a gente usa os nossos instrumentos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, as empresas estatais, para a gente retomar um Estado desenvolvimentista que atenda às necessidades do país das dimensões que é o Brasil? Vamos lá.
Primeiro, Carolina, eu só vou ter que te avisar que daqui a pouco eu tenho que sair, tá? Porque tá do horário aqui eu tenho outro compromisso, mas essa tua pergunta é ótima, Thomas, porque é o seguinte, a armadilha foi feita exatamente para hoje, nas regras que estão colocadas hoje, a resposta ser não tem como. Foi uma armadilha feita para isso. Por isso que lá atrás a história começa com a emenda constitucional 95, com o teto dos gastos. Quando você põe o teto dos gastos, você pega e proíbe o Estado de poder investir. Aí depois que você proíbe o Estado de poder investir, e a gente precisa dessa capacidade do Estado exatamente para poder direcionar, criar essas cadeias todas que você falou com muita propriedade aí, dando exemplo da Petrobras, dando exemplo da Embraer, etc. E a gente olha para o país e fala assim, mas vem cá, a gente precisa desenvolver, a gente precisa crescer, chama a ajuda do Estado. E o Estado está com as mãos amarradas, o Estado não pode investir nada. Aí só sobra para quem? Para a iniciativa privada. Aí o que a iniciativa privada faz? Ela fala assim, você depende de mim agora? Então é o seguinte, eu faço agora, só se você passar aí uma reforma trabalhista. Aí eu faço, aí eu invisto, vou gerar um monte de emprego, milhões de empregos, você vai ver como vai melhorar para todo mundo, etc. Aí a turma vai lá e se convence, aí os sindicatos, os trabalhadores, não, mas pô, eu sei que é ruim, mas a gente está desempregado, o negócio está feio, o Estado não pode investir, tem... E aí eu falo emenda constitucional 95, a gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, tem todo um arcabouço aí que proíbe o Estado de poder investir. Aí a gente chega e passa a reforma trabalhista, não muda nada. A gente fala, mas cadê aqueles empregos que você prometeu? Cadê aquele negócio? Abrir mão de um monte de coisa. Aí fala, não, é porque eu só vou fazer de verdade mesmo quando você passar a reforma da Previdência. Aí eu faço mesmo. Aí você é refém, você está no banco, arma na cabeça, você quer sair dali da situação que você está de refém, você fala, então tá bom, passa essa reforma da Previdência aí. Aí você vê o povo da periferia, você vê as pessoas mais pobres, você vê todo mundo falando, não, pode passar a reforma da Previdência, sem questionar, né? Aí passa a reforma da Previdência, aí você fala, cadê os empregos? Não. Na verdade, eu só vou liberar os empregos mesmo quando a gente passar a reforma administrativa, que esse que é o grande problema. E aí é curioso, se vocês olharem, que ninguém faz conta, estava falando para vocês, ninguém faz conta no Brasil, porque era o seguinte, o problema era que os encargos trabalhistas eram 90% do custo da empresa. Aí depois... o gasto previdenciário é 90% do gasto do governo. Aí depois o gasto com funcionalismo público é 90% do gasto. As pessoas não entendem que soma 100%. Não dá para ser tudo 90%, que nem a turma fala, porque senão depois não soma 100% o negócio, entendeu? Mas é uma retórica maluca, uma retórica de soltar as coisas, as pessoas saem repetindo, ninguém faz conta, ninguém clica na internet, porque hoje é tão fácil, né? Você entra lá no site do Ministério da Economia, você entra puxa as planilhas todas do orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias, está tudo lá, escrito direitinho, o número de cada um, você vai e faz a conta, vê quanto está lá de juros, vê quanto está lá para cada um dos ministérios, etc. E o que a gente esquece é que, sem induzir o Estado, outro erro que as pessoas fazem, que a dívida PIB brasileira está explosiva, porque senão o gasto da Previdência sobre o PIB vai para 22%. Eu, num debate que tive lá no Congresso, no Senado, né, na Comissão Especial do Senado, eu cheguei e falei para um dos caras que estava ali numa discussão, as discussões são ríspidas lá, né? Aí o cara representando o governo falou assim, não, porque não sei o quê, etc., e vocês não têm dados, e isso, e aquilo, outro, não sei o quê, e se não fizer nada, o gasto da Previdência em 2000 e não sei quanto vai ser 22% do PIB. Aí, beleza. Aí, quando ele saiu, eu cheguei para ele e falei, vem cá, só te falar uma coisa, eu não tenho nada pessoal contra você, eu estou discutindo a ideia aqui. Até se a sua ideia for melhor do que a minha, tomara que a tua ideia ganhe para ter um país mais justo. Agora, deixa eu só te falar uma coisa que eu não falei lá para não te constranger na frente de todo mundo. Você é o técnico, principal cara aqui do governo, etc. Você falou que o gasto da Previdência vai ser 22% do PIB se ninguém fizer nada. Qual o PIB que você está considerando para poder fazer essa conta? Aí o cara, eu não sei. Eu falo assim, como é que você não sabe? É impossível você não pode dizer esse número se você não sabe o PIB. Porque uma coisa que é um percentual, isso é um numerador e um denominador. Você está fazendo a conta como se só existisse o numerador. Mas qual o denominador que você está usando? Eu não sei, mas ele sabe. Aí chamou o outro que era o técnico. Aí eu cheguei para o técnico e falei, então você que sabe, qual o PIB que vocês estão usando? Eu também não sei, mas lá nas nossas memórias de cálculo não tinha. Não tinha.
Então, quando as pessoas falam que a dívida PIB brasileira não é dívida PIB, não é gasto previdenciário em cima do PIB, não é nada em cima do PIB, é tudo um negócio individual. E essas coisas, elas são, olhando sozinha mesmo, explosivas. Agora, se elas geram, a gente volta, foi até legal que a gente finaliza voltando para a primeira fala. Se a gente usa esse dinheiro para algo que estimule o crescimento, para algo que gere produtividade, para algo que gere cadeias produtivas, como a gente falou, a gente vai fazer crescer o denominador também. E aí, quando cresce o denominador, você tem o equilíbrio dessa relação entre o gasto e o PIB. E aí você olha para o resto do mundo, olha só, os outros países todos que estão na nossa frente, todos eles têm um déficit enorme. Os Estados Unidos, não precisa pegar nenhum outro exemplo, olha o déficit americano. Olha o tamanho do déficit americano. Proporcionalmente, em relação ao brasileiro, o déficit americano é quase de 1 trilhão por ano de dólares. Então, proporcionalmente, em relação ao tamanho das duas economias, mesmo assim é muito maior que o do Brasil. O dívida PIB americano também é muito maior que o do Brasil, acima de 100%. Mas o que eles têm lá? Eles têm duas coisas. Primeiro, eles têm uma principal, né, que eles têm a máquina de moeda que vale no mundo, mas, tirando isso, eles conseguem pegar dinheiro emprestado mais barato do que a taxa de geração de riqueza que eles têm dos negócios dele. Vamos inventar uma TIR aqui do país, né? A TIR do país, dos negócios que eles fazem, é mais alta do que o dinheiro que eles pegam emprestado, então não tem problema pegar dinheiro emprestado, todo esse dinheiro emprestado se reverte em um crescimento enorme do país e ninguém tem medo do longo prazo, porque no longo prazo as coisas estão controladas, né? E, em segundo lugar, é o seguinte: ele consegue impor um modelo econômico nos outros países, forçando os outros países a fazer um superávit primário para financiar o déficit americano. Então, a história, quando você vê uma pecinha separada, ela pode ter 1 milhão de versões. É ou não é? Quando você olha um pedacinho separado da história, quantas versões você consegue criar daquele negócio? Agora, quando você consegue entender o todo, ver de onde que vem, para onde que vai, quais são as engrenagens, por que aquilo é um déficit, se aquilo é um déficit, em algum lugar tem que ter um superávit, porque não aparece dinheiro do nada e não some dinheiro do nada. Então, quando você vê a história toda, você vê o papel que a gente está fazendo. E aí tem um ponto que eu falei muito pouco, que normalmente é o ponto que eu mais falo, né? Até porque trabalhei 20 anos nesse mercado, mas que vocês citaram aqui, e aí é um papo para uma outra conversa, que eu tenho que falar mais 1 hora aqui, que é a questão do papel do setor financeiro, né? O setor financeiro é o setor menos produtivo que existe no país, é um setor que se remunera daquele que gera riqueza e daquele que empresta o capital para aquele que gera riqueza. Ele é um intermediador. E no Brasil, eu sempre digo, os bancos, as corretoras, etc., eles são donos das estradas por onde fluem as riquezas de um lado para o outro. E eles são donos do pedágio, na verdade. Eles têm um pedágio ali e aí eles cobram quando a riqueza está passando de um lado para o outro. No Brasil, é um pedágio que pega tudo que tem dentro da caçamba do caminhão que está transportando de riqueza. Então, não tem sentido ter estrada. Entendeu? A gente estava falando o Thomas falou uma coisa que eu acho maravilhosa, não tem que ter medo de falar as coisas. Então, hoje, por exemplo, eu falo um negócio de boca cheia, que eu não perco voto, por isso que eu falei que é ótimo não ser candidato a nada, porque eu não perco voto de ninguém. Que é o seguinte: hoje em dia eu sonho com a nacionalização do sistema financeiro no Brasil. Acho que seria maravilhoso nacionalizar o sistema financeiro no Brasil. Agora, quando você fala isso, arrepia até na sobrancelha de um monte de gente. Por quê? Porque isso é um mito, um dogma, entendeu? Aí, quando começou essa crise do Covid, eu falei assim, gente, temos que baixar essa Selic para 0. Taxa de rede que a gente tem das compromissadas para 0. Porque quando a gente baixa para 0, quem tinha que tirar o dinheiro do país já tirou mesmo, não está aqui por diferencial de taxa de juros. Os modelos matemáticos do Banco Central não valem mais nada, que é uma realidade completamente diferente dessa de agora. E quando você baixa para 0, você está dando, na prática, uma moratória enquanto durar esse período nos juros que você tem que pagar. Toda a dívida que você estiver emitindo agora não tem juros. Aí, todo mundo, moratória, falou moratória, você não tem noção do caos que aconteceu, porque eu falei a palavra moratória. 3 dias depois, saiu um relatório do FMI falando, sabe o quê? A mesma coisa que eu falei. A mesma coisa que eu falei. Aí todo mundo, realmente, temos que analisar, temos que ver. Então, criam-se medos e traumas e mitos e dogmas que a gente tem que ter a coragem de enfrentar, entendeu? E tocar em temas que precisam ser tocados, nem que seja só para ver a discussão. E eles não ficarem adormecidos em outro lugar, permitindo que esse discurso absolutamente monocromático, as pessoas gostam muito da palavra hegemônico, é boa a palavra, mas eu gosto muito do monocromático, que é de uma cor só. Eu gosto de usar o de uma cor porque do branco ainda, né? Aqui no Brasil, que é o discurso do rico.
Então, esse discurso monocromático que a gente tem no Brasil, a gente tem que botar umas outras cores, umas nuances para poder ter alguma capacidade de pensamento, de reflexão, senão fica uma coisa absolutamente estéril. Eduardo, eu sei que você tá no final, já está com o tempo estourado. O Osmir também tem uma live daqui a pouco, outra live. Eu vou passar para vocês fazerem algumas considerações, se vocês quiserem fazer algum outro apontamento, vamos ser breve, porque eu sei que o Eduardo tem horário. Eu vou passar primeiro para o Henrique, que foi o que solicitou essa pauta, que fez essa sugestão de temas. Você quer colocar alguma coisa para a gente, Henrique? Eu quero agradecer aos debatedores, agradecer ao Eduardo, agradecer a você, Carol, ao Thomas, ao Osmir, dizer que isso é um instrumento importante para a gente se contrapor, para a gente discutir, né? Falta muita discussão no Brasil, né? Esse discurso único, esse discurso do ódio, esse discurso da intolerância só faz mal à sociedade brasileira. O país mais intolerante do mundo, o mais polarizado do mundo é a Síria. E olha o que está acontecendo na Síria, né? Então, acho que a gente tem que discutir, nós temos que criticar, e nós temos que apontar caminhos, né? Caminhos. E, de fato, nós temos que encarar que nós estamos numa luta ideológica, uma luta de visões diferentes de mundo, uma luta de visões diferentes de sociedade. Quanto mais, obrigado a todos os que participaram. Thomas, você quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma ponderação? Bom, rapidamente, né? Em primeiro lugar, agradecer aqui ao convite da Carol, né? Dizer que é uma honra estar com todos vocês, né? O Henrique aí que leva a Fundação Leonel Brizola, né? O gigante Brizola, né? Talvez tenha sido o melhor presidente que o Brasil nunca teve, né? Osmir, né? E o Eduardo, excelente aqui a sua contribuição, muito gratificante a gente tocar essa bola aqui. Dizer que nós vivemos um momento, todo momento de crise, é um momento de heterodoxia. Então, nesse momento aqui, a gente tem que voltar a falar sobre emissão de moeda, a gente tem que falar sobre derrubar a emenda constitucional 95, que o Eduardo citou muito precisamente. Essa é a grande camisa de força hoje que impede o desenvolvimento brasileiro, e retomar esse debate sobre o papel do Estado na economia. Né? Essa forma como ele se apresenta, Estado mínimo, Estado máximo, não faz o menor sentido. Não é o tamanho do Estado que quer dizer uma coisa, ou quer dizer o que é o Estado. O que é o Estado é a quem ele atende, a que classes ele atende. E quando essa consciência de classe acontece, por exemplo, na Roma Antiga foi criada a Tribuna da Plebe, na Revolução Inglesa foi criado o Parlamento da Câmara dos Comuns para ser um equilíbrio com relação à Câmara dos Lordes. E aqui no Brasil, a gente vai simplesmente ver os bancos serem socorridos, as pessoas receberem uma esmola de R$600, enquanto os setores aqui econômicos hegemônicos vão estar resguardados, com lucro garantido, com reforma da Previdência, reforma trabalhista, nada para o trabalhador e tudo para o capital. Então, essa é a reflexão um pouco que eu queria colocar. Aproveitando também a ocasião, amanhã eu vou dar uma live sobre a origem do Estado egípcio, né? Então, vou colocar todas as teorias que tem aí, inclusive as mais malucas, e comparar com o que a arqueologia tem desenvolvido. Nós temos ali, né, junto com a Suméria, a primeira experiência do Estado que surgiu, então isso tem até a ver com o tema aqui que a gente está debatendo, né? Então, vocês podem ver na minha página do Facebook, vai ter o link, então, o site para vocês entrarem e pegarem a conexão pelo Zoom. Então, eu agradeço a todos vocês, né, e espero que nós tenhamos outras oportunidades para debater tanto esse tema quanto temas correlatos. E fora Bolsonaro. Bertazzoni, você gostaria de fazer alguma consideração? Eu quero agradecer a todos, o Thomas, o Henrique, né? Principalmente o Eduardo, né, de nos dar essa oportunidade. Muito obrigado aí pela aula de hoje. Eu saio muito feliz, muito satisfeito, sou grato mesmo. Mas quando eu fiz o comentário do Delfim, Eduardo, realmente eu me recordo de eu ter dito isso.
a minha memória tem uma coisa, tem algo assim razoável, eu não consigo esquecer de alguns detalhes. Eu só estou aqui tentando captar se foi o Canal 100, porque o regime militar utilizava muito dos cinemas, na época, num telejornal que era apresentado antes do cinema. E tinha a TV Excelsior também, que transmitia muitos comentários, e o Delfim, ele era muito suscetível, ele era muito gentil até com a imprensa. Ele tinha um trato muito interessante com a comunicação na época. Ele era aberto, era franco. E as teorias dele foram gravadas, mas naquela época, se não tinha rede social, não tem como dar um Google hoje e levantar todas aquelas informações. Deve estar na cabeça das pessoas que viram naquela época lá. Né? Eu acredito que sim, acredito que isso. Mas houve, sim, a teoria do bolo, e eu crescer primeiro para dividir depois. Isso era uma prática muito comum, não foi uma vez só, não foram várias vezes. Mas foi legal, obrigado aí pela sua disponibilidade com a gente fica muito feliz aqui. Estamos construindo um PDT aqui na nossa região de Piracicaba e o nosso sonho, né, é transformar o Brasil realmente num país produtivo, industrializado, desenvolvimentista, nacionalista, trabalhista. Isso é a nossa grande inspiração. E, infelizmente, tudo que foi construído durante o período de Getúlio, o Temer, que eu não citei naquela hora que eu falei sobre o que nós já passamos, mas o Temer é um canalha da São Francisco, né? Um jurista, infelizmente, me deu uma aula inaugural, inclusive, chegou a ser meu professor por um dia, mas foi. Nos deixou um legado muito ruim, que ele acabou quebrando toda a nossa história do trabalhismo e jogou na mão do Bolsonaro, né, essa tragédia que nós temos hoje, para que ele conclua esse mal feito ao povo brasileiro. Infelizmente, é essa a realidade. Eduardo, eu quero dizer para você que eu sou sua fã, eu acompanho as suas palestras, as suas lives. É muito importante para a gente esse tempo que você concedeu. Piracicaba está assistindo, tem muita gente interagindo comigo. Eu acho que é importante para nós que a gente consiga furar a bolha desta forma, porque Carol acompanha a política e sabe quem é você, mas muitos dos que estão comigo, que me seguem, também não têm esse apetite voraz por economia, por política, e agora estão passando a conhecer você, a ouvir as suas propostas e ver que nós temos uma luz no fim do túnel, uma realidade diferente do que está sendo pintado para a economia e para o Brasil. Obrigada pela sua generosidade. Eu acho que são de gestos assim que a gente vai conseguir levar essa mensagem para todo mundo. São esses gestos como o seu que a gente vai conseguir levar essa mensagem para todo mundo. Quando no futuro você tiver um tempinho de novo, está feito o convite para que você venha novamente. É sempre muito enriquecedor. Queria mandar um beijo para você e para sua esposa, que eu também sou muito fã dela. E você sabe que a minha esposa é de Limeira, né? Aí do lado de vocês. Né? Muito bonita, acompanho ela desde criança. Às vezes, quando eu vou para Limeira, eu vou no mercado municipal aí para comer de manhã um sanduíche, etc., em Piracicaba. Queria agradecer aí todos vocês. Osmiro, eu tenho certeza que ele falou a história do bolo. Só estava falando que hoje em dia ele deu esse passo para trás. Ele nega, né? Porque de bobo não tem nada, né? Então, mas eu queria agradecer o Osmiro, o Henrique, o Tomás e a Carolina, todos vocês pelo acolhimento, pela gentileza, e dizer o seguinte, que a gente não pode desanimar. Imagina se toda vez que alguém perde o poder, perde a capacidade de ditar as regras, se as pessoas desistissem e desanimassem. Aí o mundo tinha uma história só, né? O mundo tinha um caminho só. Então, é exatamente a capacidade das pessoas de seguir lutando, de seguir acreditando que dá para existir um mundo mais justo, dá para existir uma condição digna para todo mundo, dá para existir um sentimento de solidariedade, de fraternidade, e dá para existir, de certa forma, um grupo do qual a gente faz parte, que hoje em dia a gente não vive num grupo, né? Poucas coisas nos mantêm ligados, talvez a única tangível, real, seja o Estado, né? Tirando o Estado, o que a gente tem em comum? Provavelmente não é o mesmo time de futebol, provavelmente não é o lugar que a gente mora,
não é nada. Agora é através do Estado que um pedaço do dinheiro que eu ganho, da riqueza que eu gero, vai pagar a escola de uma criança que eu nunca vou ver na vida. É através do Estado que um pedaço da riqueza que eu ganho vai curar uma doença ou pelo menos aliviar o sofrimento e a dor de um senhor de idade que nunca vai poder me agradecer. Por quê? Simplesmente porque nós fazemos parte de um mesmo grupo. É o Estado a parcela de paz que existe dentro de uma sociedade. E o que está fora do Estado está nessa guerra contínua. Né? O Thomas falou do Hobbes, o Hobbes falava que o contrato social ele garante a paz. Balela, ele regula a guerra. Ele não garante paz nenhuma, ele regula a guerra, porque a gente vive dentro de uma guerra, entendeu? E aí o pedacinho que é o pedaço em paz, que é esse pedaço, que é o pedaço onde nós nos ajudamos, crescemos juntos, nos protegemos, etc., que é o Estado, eles querem diminuir. E por que eles querem diminuir? Porque quanto mais parcela ficar na guerra e não na paz, melhor para eles, porque eles têm as melhores armas e eles definem as regras da guerra. Mas a gente luta pela paz. A gente luta pela presença do Estado, a gente luta pelo sentimento de grupo e a gente luta por um mundo que seja menos injusto que esse que a gente vive. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês e parabéns aí pela missão de todos vocês, tá bom? Eduardo, nós estivemos, eu e o Osmir, o pessoal nosso aqui de Piracicaba, nós estivemos numa cerimônia que presta condolências ao aniversário de morte do Brizola em São Borja o ano passado. E tem um mito de que quem bebe a água do Rio Uruguai se transforma em político, volta sempre para aquela região. E recentemente o Ciro, numa entrevista com o Datena, disse que sentava às margens do Rio Piracicaba como Sócrates. Então fica aqui o convite para quando você estiver aqui na região, me avise que nós vamos levar você a comer um peixe na beira do Rio Piracicaba, né, Osmir? Com certeza. Combinado. Eu vou te levar para comer o melhor peixe aqui da nossa região. E aí, eu vejo aqueles quiosques em frente ao rio, me dá uma vontade grande de sentar ali às vezes, sabia? O Thomas vai estar com a gente, eu aviso o Henrique para vir de Brasília para sentar com a gente manda uma foto para o Ciro e fala, não é o Sócrates, mas estamos em boa companhia. Combinado, gente. Um beijo, muito obrigada, fica com Deus vocês. Tudo de bom para vocês.